Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma quarta-feira, sempre às 20 horas, com o programa Resenha Literária em algum lugar do Jardim. Em algum lugar do Jardim, porque partimos do pressuposto de que toda casa sem livros é como um jardim sem flores. Então, a proposta do nosso programa é que a cada semana eu traga aqui uma flor da minha literatura espírita, do meu jardim, da minha estante espírita, à guisa de indicação. E no segundo momento do nosso programa, o Silvio Mariano, grande pesquisador, documentarista espírita, traz aqui também a sua obra da semana. E vamos conversar sobre essas obras. Tá? Mas antes de começarmos o programa de hoje, eu queria passar para vocês os programas da semana. Hoje, quarta-feira, o Resenha Literária. Amanhã, teremos o programa O Metro que Melhor Mediu Kardec, às 20 horas, com Dona Heloísa Pires, educadora, conferencista, filha de Herculano Pires, trazendo sempre o conteúdo de uma obra do Herculano ou de uma fala, e Dona Heloísa trazendo coisas da intimidade, né? Da vida pessoal de Herculano, que você não encontra em biografia alguma. É um programa também documento. No domingo, teremos Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, com Luciano Clay Filho, historiador, biógrafo de Bezerra, que traz aqui também, semelhante ao que Heloísa faz com Herculano, traz aqui fatos da obra, da vida de Bezerra de Menezes, as novas pesquisas, os documentos, as fontes primárias oriundas da biografia, que para mim é definitiva, a biografia Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo, Sua Missão, do querido Luciano Clay. Então, é um programa fantástico, domingo, às 20 horas. Na terça-feira, o programa Hermínio C. Miranda, o Grande Escriba, com a querida Ana Maria Chiarelli de Miranda, filha do Hermínio. E, pessoal, estamos aqui nesse programaço, né, que vocês viram ontem, não é? O segundo episódio do seminário fantástico do Hermínio, né, sobre mediunidade, obsessão e desobsessão. Não havia palestras de Hermínio na internet. Não havia, não é? Então, pela primeira vez, o movimento espírita está vendo o Hermínio palestrar com maestria, e isso, todo o mérito não é meu, nem mesmo da Ana Maria, mas sim de seu Valdemar Krepke, querido espírita das Minas Gerais, que forneceu esse material inédito. Por ser inédito, é histórico, do homem da dimensão do Hermínio, fazer um seminário, e a gente está vendo aqui no nosso canal. Houveram já 2 episódios, com o de ontem, haverão mais 3, e assistam, por favor, né? Está aí à disposição, 4 programas semanais, já. Então, o Resenha, o do Hermínio, a de Heloísa e o de Bezerra. Mas temos também os 4 programas mensais. Todo primeiro sábado temos o programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, com Charles Kemp, que traz fatos, fontes primárias sobre a vida, a obra do Leon Denis, coisas que você não encontra nem em biografias antigas, né? Será sábado agora, né? Primeiro sábado será este sábado que vem, às 20 horas, e o Charles Kemp com aquela fleuma francesa, aquela calma, né? Aquela fidalguia, um programa delicioso, né? No segundo sábado, com o querido César Perry de Carvalho, ex-presidente da FEB e da USE, trazemos aqui o programa Memórias e Reflexões. O César Perry trazendo as memórias de sua vida, que são, em maior parte até da sua vida, né? Sua vida já septuagenária, em maior parte são fatos atinentes ao movimento espírita brasileiro, também inédito. Muita coisa que o movimento não conhece. No terceiro sábado, temos com Adair Ribeiro, pesquisador, curador do Museu Arcol, Allan Kardec, online, o programa Portfólio Fontes Primárias, trazendo documentos, fontes primárias de Kardec, com a letra de Kardec, Amélie Baudet,
da época da codificação, aqui no nosso programa, são mais de 3.000 documentos. É quem mais tem documentos de Kardec, o Adair. Então, ele traz aqui no programa Portfólio e Fontes Primárias. E no quarto sábado, com Leonardo Marmo Moreira, articulista da revista Reformador e da revista semanal O Consolador, trazemos aqui o programa O Eco da Imprensa Espírita, repercutindo o que sai na imprensa espírita do Brasil. O programa é tão bom que é o campeão de audiência e de visibilidade do nosso canal. É impressionante como esse programa pegou, tá? De forma surpreendente. Leonardo Marmo é o canhão do nosso canal aqui, viu, Marmo? Pessoal, então, fica aí 8 programas, 4 semanais e 4 mensais à disposição de vocês, ok? Então, vamos iniciar o nosso programa elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de promover e divulgar o livro espírita, a Mancheias, esta grande mola propulsora da mensagem espírita no Brasil e no mundo. Pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos a nossa resenha da noite de hoje. Pessoal, eu trago para vocês aqui na noite de hoje uma obra impressionante, Espiritismo e Magnetismo, do Carlos Bernardo Loureiro, que é o esposo já desencarnado da nossa querida, grande pesquisadora da Bahia, Lúcia Loureiro, minha amiga, a quem eu entrevistei aqui. Lúcia, veja como eu tenho as obras do Carlos Bernardo também, né? Carlos Bernardo era importante para a minha biblioteca espírita. Pessoal, eu vou aqui compartilhar para vocês verem melhor a capa desta obra impressionante. Olha aí a capa da obra, né? Espiritismo e Magnetismo, Carlos Bernardo Loureiro. Então, de Paracelso à psicotrônica, né? Vejam o extrato, o retalho que ele aborda. De Paracelso na antiguidade até a psicotrônica na nossa época moderna, né? Pessoal, é uma obra monumental que trata do magnetismo, do Marquês de Pacheville, de Albert de Rochat, aquele homem que com a obra As Vidas Sucessivas fez uma incursão utilizando o magnetismo nas vidas passadas, do Barão do Potete, de Deleuze, Charcot. Então, é impressionante como o espiritismo e o magnetismo são ciências irmãs. Aliás, sentença afirmada por Allan Kardec. Espiritismo e magnetismo são ciências irmãs que se dão as mãos, já. Então, uma obra de um grande espírito, um grande lidador, querido Carlos Bernardo Loureiro, que fundou com a Lúcia Telma o Teatro Espírita Leopoldo Machado, em Salvador, que hoje é um centro espírita, mas homem que fez um trabalho imenso no campo da obsessão, da desobsessão, e ficou famoso. Eu não considero nem o seu principal trabalho no espiritismo, né? Mas chama a atenção do povo, né? Que é a materialização de Noiva, através da mediunidade do querido José Medrado, que foi na casa dele, Carlos Bernardo Loureiro, e na casa de Lúcio. E a gente viu as fotografias das materializações aqui no nosso programa, quando entrevistamos a Lúcia Loureiro, né? Então, pessoal, está aí. Espiritismo e Magnetismo. Um passeio pelas escolas, uma dos grandes magneticistas. E Allan Kardec, sim, teve contato com muitas escolas na época do magnetismo, porque antes mesmo de se preocupar com a fenomenologia espírita, Kardec estava atento e estudava profundamente o magnetismo, né? Então está aí a obra Espiritismo e Magnetismo do querido Carlos Bernardo Loureiro. Está aí, Lucinha. Um beijo, Lúcia, minha amiga maravilhosa, com quem a gente está sempre conversando, né? Essa mulher além do seu tempo, porque eu nutro uma grande admiração.
Pessoal, no segundo momento aqui, vamos ter agora o Silvio Mariano, que já está aqui juntinho de mim, esperando, né? Está com olhar pidão, viu, Lúcia Loureiro, para entrar aqui, seu amigo Silvio Mariano. Mas vamos lá, deixa eu colocar o Silvio aqui na nossa telinha. Pronto, meus amigos, meus irmãos, já estamos aqui com Silvio Mariano, direto de Olinda, cidade irmã do Recife. O Silvio está noutra cidade, pessoal, aqui pertinho, viu? Em Olinda. Então, esse olindense adotado, Silvio Mariano. Silvio, querido, boa noite. Quais são as novidades que você traz hoje para a gente, Silvio? Boa noite, Bruno. Boa noite, os amigos. A novidade que eu trago para você é esse recente lançamento, em boa hora, da Federação Espírita Brasileira. Lea Fox, que é uma das irmãs Fox, O Elo Perdido do Espiritualismo Moderno. Tradução de José Carlos da Silva Silveira e Gilberto Tanos Elias. Uma obra maravilhosa de 514 páginas e que, para quem gosta de pesquisa, e para mim foi uma grande surpresa. Olha, eu vou perguntar a você. A gente tem muito pouca coisa de Lea Fox. A gente tem, e das irmãs, já, aquela obra do Conan Doyle, História do Espiritismo, que o título não era bem esse, a FEB corrigiu para a História do Espiritualismo. Mas, Silvio, essa obra que você nos apresenta aí, ela traz muito mais, não é, do que Conan Doyle e outras obras mais antigas, não é? Olha, a informação que tinha, e que eu acho que chegou ao seu conhecimento, é que em Hydesville apareceram lá umas batidas e que verificou-se que tinha sido um caixeiro viajante, Charles Rosman. Posteriormente, ele revelou que foi assassinado nessa casa e que estava ali para poder exatamente despertar, vamos dizer assim, essas informações que eram uma curiosidade na época. Porque essa família Fox, o chefe da família era um pastor metodista. E, logicamente, que a família com uma grande religiosidade. Começa a ver esses barulhos e nos livrinhos que eu li inicialmente, e teve um livro aqui de Kardec e as Irmãs Fox, de Jorge Izini, que faz uma referência. Tem um outro livro também que foi de Palhano, Lamartine Palhano, que fala também sobre as Irmãs Fox. Uma coisa sucinta, normalmente assim umas 10 páginas. Pensava que ficava exatamente naquele conteúdo. Nessa obra, não. Nessa obra, são uma obra de 514 páginas, recém-editado pela FEB, coisa de um mês, mais ou menos, e que ela era a irmã mais velha. Ela tinha na família foram seis membros, sendo que eram 5 mulheres e um só homem. E ela era a mais velha de todas. Essa que nós comentamos, que mostramos a Leah Fox, que era mais velha, tinha 27 anos de diferença. Então, ela via aquele drama, as irmãs com medo e com grandes preocupações. Então, ela relata nesse livro. E teve uma época, olha, você imagine um fenômeno desse nos Estados Unidos. Nos primórdios do ano de 1800, começaram a chegar muitas caravanas de várias localidades dos Estados Unidos. Porque você sabe que quando tem um fenômeno assim, mediúnico, aí dá o exemplo, vamos dizer assim, de Chico Xavier. Quando o Chico se desperta, vem gente do mundo todo. Gente que para poder conseguir falar com ele era 2, 3 dias, dormindo às vezes na rua, mesma coisa. Mas lá, devido, primeiro, às características da época, o pessoal meio rude, ainda não tinha nem carro, era daquelas carroças. Então o pessoal vinha
destruindo muitas vezes até a lavoura da família, derrubando cerca. Olha, não tem coisa pior do que um grupo, vamos dizer assim, sem um certo equilíbrio, sem um certo comando na ordem e na decência. Então, esse fenômeno das irmãs Fox chamou muita atenção nos Estados Unidos. Chamou tanta atenção e um dos membros da Suprema Corte da Justiça Americana tornou-se espiritualista, e foi o juiz Edmunds, e foi muito conceituado. Então, e nós sabemos também, veja bem, que nos Estados Unidos, por tradição, devia ter vindo, vamos dizer assim, os primeiros americanos vieram, não foi primeiro americano, vieram ingleses da Escócia, de vários, principalmente ligados à Inglaterra, que migraram para os Estados Unidos. Então, com isso, eles traziam essa tradição, vamos dizer assim, do protestantismo, com os vários segmentos, inclusive uma igreja metodista. Então, são princípios assim que você... a gente aqui é muito diferente, porque a gente, vamos dizer assim, teve uma influência muito forte da Igreja Católica. Mas, na época que começou esse fenômeno, principalmente as igrejas, e se fica muito vinculado à Bíblia, que ali diz que é a palavra de Deus, para aquele contexto de 1800, e que com o tempo foi, vamos dizer assim, modificando. Hoje a gente sabe que a Bíblia não é tanto essa palavra de Deus, são informações históricas, porque Bíblia significa conjunto de livros, e os estudos passou daquela parte teológica para a parte científica, de ciência e de universidade estudando. Você vê que hoje há muita polêmica em relação às cartas, em relação a escritos. Então, a gente tem que ter uma certa prudência. Logicamente, tem que ter um sentido espiritualizante nesses ensinamentos, principalmente dos profetas, etc. Mas eles tinham ali radical, como ainda hoje tem muitos, que acham que ali não pode se mexer em nada. É o criacionismo, Adão e Eva, e Kardec vai lá para explicar, né? Então, foi isso. Silvio, você citou aí o Charles Rosman, não é? Que foi o espírito que deu início àquelas manifestações. Claro, sobre a batuta, o comando da espiritualidade superior, né? Que ali começaria uma história sem fim, né? Silvio, essa pesquisa nova traz mais detalhes que a gente conhecia sobre Charles Rosman, sobre a casa lá no condado de Wayne, né? Traz mais detalhes sobre o espírito e aquela residência ali. Olha, não só traz com desenhos de como era a arrumação da casa, como também que eu pensava que o sistema lá no início era só do caixeiro. Mas, bom, assim, esse fenômeno de efeito físico prosseguiu e de uma maneira intensa, de causar grande perturbação, principalmente a mãe das meninas. Porque não é brincadeira, não, para você passar a noite todinha vendo barulho, vendo coisa. Então, inclusive, no livro aqui, diz que elas tentaram mudar de residência e foram alertados pela espiritualidade que elas deveriam continuar lá, porque havia uma programação. Era como se fosse tem uma parte aí da espiritualidade que diz que quando os homens, vamos dizer assim, deixassem de lado essa parte espiritual, as lápides dos túmulos vazios viriam como, vamos dizer assim, uma multidão de espíritos que, vamos dizer assim, mexeriam com a humanidade. Foi o caso. Eles vieram de tal maneira que, independente de religião, eles mostrando que estavam vivos e que precisavam, vamos dizer assim, avançar, porque, infelizmente, o materialismo, ainda hoje,
A gente está precisando também de uma sacudida boa agora, porque o mundo está muito, vamos dizer, sem valorizar a parte espiritual. Você veja o seguinte, a gente só vê hoje, praticamente nos meios de mídia, detratando a parte religiosa. É feito uma frase que Kardec não, Rui Barbosa disse, de tanto ver triunfar nulidades, está no túmulo dele lá no Fórum Rui Barbosa, na Bahia. Chegará o dia que o homem vai ter vergonha de dizer que é honesto. Então, hoje, a grande maioria tem vergonha de dizer que tem uma compreensão de Deus, e eu, você e outros foram criados com os pais, pedindo a bênção, orando, vamos dizer assim, a gente assistindo a missa, mesmo forçado, mas ia assistir. E hoje nem isso, porque os pais perderam um certo controle dos filhos e eles querem fazer o que querem ver. E que você, essa parte, vamos dizer assim, familiar, é muito importante. Você pode não ter, vamos dizer assim, eu ainda confesso a você que em relação à fé, no sentido de você de uma coisa, de uma sutileza, eu ainda não atingi. Quer dizer, eu sou estudioso, gosto de estudar, mas ainda precisa ser tocado muita coisa no meu íntimo, porque não é fácil. Eu posso dizer aqui a você que tenho fé, mas como é que eu tenho fé que amanhã eu estou fraquejando? Não é? Então, mas isso é natural. Isso a gente vê, se você vê grandes estudiosos, até dentro das várias igrejas, que tiveram momentos de grandes dúvidas, e principalmente aqueles momentos mais difíceis da vida, achar que está abandonado por Deus e não está. Mas a tendência natural é essa, achar que Deus não resolve, que não me ajuda. Mas talvez aquilo não fosse o necessário para o seu crescimento. Mas é isso mesmo, o trabalho é lento e paulatino. E na natureza não se dá salto, tudo é na hora certa. Silvio Mariano, mas a gente está a caminho buscando essa fé e a gente tem, né, essa fé raciocinada, né, e cada coisa a seu tempo, né. Agora, realmente, a gente é testado a todo momento, né, Silvio? A gente vê como a nossa fé ainda é pequenininha, a gente tem que desenvolvê-la. Mas, Silvio, eu queria te fazer uma pergunta, né? Nas obras espíritas, cita muito esse período de Radisweiler como o período do moderno espiritualismo, né? Nas obras antigas, nos clássicos, a expressão é essa, o moderno espiritualismo, né? Então, essa fase do espiritualismo moderno, a, a história sem fim começa aí em Radisweiler, mas é uma história sem fim. Silvio, e as consequências maravilhosas que adviriam daí, dos fenômenos de Radisweiler, quais seriam, Silvio? Essa é a consequência, quer dizer, foi feito um estupim. Começou nos Estados Unidos, o modismo, e o pessoal querendo ter comunicação. Chega lá um belo trabalho de Vantuil de Freitas, que é mesas girantes, que também foi modismo, e isso ainda está vinculado ao espiritualismo, nos salões, naquela Madame Gerardin, lá em Paris. Depois chega aquele cidadão diz a Kardec que a mesa está pensando e dando respostas. Como é que pode, que se não tem cérebro? Ele vai pesquisar e nós entramos nessa doutrina belíssima, o Espiritismo, que vem transformar essa humanidade daqui a alguns milênios. Então, a gente vê que Kardec já era um espírito de escola e que ia começar com essa panorâmica nos Estados Unidos, para depois desaguar numa filosofia extremamente profunda e que ainda é muito mal incompreendida. E diga, vamos dizer assim, eu não tenho aqui, mas que foi uma resposta de Viana de Carvalho, quando foi chamada ao Rio de Janeiro para ser no inquérito por um general,
e que disse que ele estava atrapalhando por conta da reclamação da igreja em Maceió, e ele disse que ele estava se metendo com feitiçaria, com essas coisas todas, e ele dá um exemplo dizendo que o Espiritismo é a filosofia das religiões. Eu copiei isso, eu consegui localizar num livro de Klein, e ele dá a resposta ao general, e o general, na hora, diz assim para eles: olha, você realmente, eu estou vendo. Aí se desmanchou pela resposta dele. Ele disse: você agora mesmo está sendo transferido para Curitiba. Ele estava em Maceió. E naquela época, você imagina a força da Igreja Católica que foi reclamar lá, na época, no Rio de Janeiro, no comando do Exército, dizendo que Viana de Carvalho estava perturbando o povo de Maceió com as suas ideias, não é? Então, são isso, né, rapaz? O trabalho que nós temos aí, e ainda batendo uma tecla de J. Herculano Pires, o Espiritismo, esse grande desconhecido, continua sendo, viu? Silvio, me diga uma coisa, eu queria saber de você, qual a tua impressão? Eu deduzo, mas eu queria, você falando é outra coisa, né? Silvio, a gente fala muito nas irmãs Budan, né? As meninas, as médias de Kardec, que a gente pensava que eram meninas, as pesquisas novas revelaram que na época de Kardec eram mulheres adultas, 28, 32 anos já. Mas, Silvio, para você, o grau de importância dessas meninas, das irmãs Fox, que deram início a tudo lá e eram presas em gaiolas, né? Então, sofriam uma pressão tremenda. Essas meninas estão no mesmo patamar das irmãs Budan, as irmãs Fox, Silvio? Considero o mesmo padrão, porque elas, ela ainda, primeiro, que o entendimento ainda era muito limitado. Então, ela foi pressão toda hora, imagine, das igrejas, do materialismo, da própria imprensa, dos interesses econômicos, que, infelizmente, eu estou lendo aqui no livro que elas não cobravam, mas precisava ter uma maneira de sobrevivência. Mas você sabe que, normalmente, aparece alguém já querendo dar uma demonstração desse negócio, já quer cobrar. Eu considero elas tão importantes quanto essas que a gente sabe hoje que não eram tão crianças, mas que levaram os primeiros cadernos, as primeiras informações e os primeiros estudos iniciais que serviu de base para Kardec. Então, nós só temos que agradecer a elas e veja que o negócio assim, pensa que foi em 1948, levou 50, 57, 9 anos para dar o desfecho, que não demorou muito para chegar à doutrina espírita. E nós precisamos consolidar tudo isso através dessa luta incessante de poucos. Porque eu digo a você, aqui no Brasil, tantos dependendo de tão poucos, porque nós verificamos esses estudiosos de Olinda Amorim, Casa em Baçaí, Casa de Toledo, Izine, essas pessoas praticamente colocando até meios econômicos pessoais para que a doutrina crescesse, não é? Um César Lombroso, para editar um livro desse, da Itália, trazer para cá, Ernesto Bozano, não é coisa fácil não, rapaz. Você editar, como você falou num programa seu aí, que passou 103 anos para ser lançada a Revista Espírita aqui no Brasil, 108. 108 anos. Então, depois, vemos um trabalho hoje de uma nossa querida Lúcia Loureira, que é na parte do Espiritismo na Bahia, de 800 páginas. Isso é um trabalho de muita dedicação. O Carlos Bernardo, não é? E outros aqui que nós sabe que são bastante, e que dedicaram, mas esses méritos eles vão colher do outro lado. Meu irmão, você deu uma ajuda, você tem o seu mérito, etc. Então, é um negócio, porque eu vejo coisas fantásticas. Eu parece que estou começando a amar mais o livro agora.
depois de velho, na faixa dos 75. Eu tinha, assim, né? Mas depois, principalmente depois que a gente começamos aqui o programa, porque, por exemplo, eu já na próxima semana vou conversar aqui sobre um outro lançamento que teve Kardec, uma bênção para a humanidade, que foi outro lançamento recente. Então, eu estou correndo, eu tenho que ler um livro em mais ou menos 3 dias, a 4 ou 5, para na semana seguinte fazer programa aqui. Mas faço com carinho, faço com amor, porque eu sinto feliz em estar falando esses detalhes que eu não conhecia. Silvio, agora você me emocionou. Pessoal, veja o que é um compromisso espiritual, né? Primeiro com o próprio Silvio, dele com ele, né? O Silvio lê uma obra em 3, 4 dias para apresentar aqui no programa, né? Então, isso é um esforço admirável, né? Meu amigo, brigadão. Silvio, eu perguntei isso aos outros, né? E você, meu amigo aqui da terrinha, das Terras Maurícias, né? Do nosso Pernambuco. Silvio, você assistiu o seminário com o Hermínio, está assistindo, né? Porque são vários episódios, Fantástico. né? Silvio, querido, qual foi tua impressão, tua emoção ao ver o Hermínio palestrando, fazendo aquele seminário extraordinário? Foi fantástico. Eu tinha Hermínio já sendo entrevistado, ele já mais idoso, mas aquele Hermínio, é muito que eu não conhecia. Uma sabedoria, uma educação, uma inteligência. E, ao mesmo tempo, você vê ele fazendo referências ali, informações que ele teve com Kardec, através de Divaldo, tudo isso. Então, para mim, rapaz, você está prestando um grande serviço à doutrina espírita e ao movimento espírita no Brasil, com essas entrevistas, porque ninguém conhecia. Nem eu, Silvio. Isso aí foi um amigo, né? Você viu que Ana Maria, do Hermínio, cedeu o material, seu Valdemar Krepke, gratidão. Sempre. Sempre quando eu me Olha, refiro a isso, eu agradeço a ele. e outra coisa que eu digo a você, ele fez com tanto amor esse trabalho e com os recursos disponíveis, uma qualidade impressionante, coisa que com tecnologia hoje, eu vejo o pessoal não entrar na hora, cortar pedaço, não ter, e parabéns, o editor que gravou tudo isso. Não, E mas o que ele prestou a todos nós. a imagem e o áudio realmente veio naquela qualidade maravilhosa. E o Hermínio ali, o Silvio, né? A gente tinha uma visão, o Hermínio era um cara bonito, né, rapaz? Um cara É, inteligente, um engraçado, né? gentleman. Em inglês, com a palavra em inglês, gentleman. É isso, um homem que na encarnação passada, segundo Divaldo, conversou muito com Allan Kardec. Então, um homem desse é maravilhoso, né? Silvio, querido, tu faz a prece, encerrando. Encerramento, elevando nosso pensamento a Deus, para que a espiritualidade me ampare, me ajude, para que eu possa trazer algo significativo para todos nós, para a doutrina, para aqueles que nos acompanham, e que Jesus abençoe os centros espíritas, para que haja mais harmonia e entendimento, e que todos nós possamos trabalhar por essa grande doutrina e esse grande presente de Deus para a humanidade, que foi o Espiritismo. Que assim seja. Assim seja, pessoal. Próxima quarta, novamente, eu e Silvio Mariano estaremos aqui com mais essas belezas, essas novidades que o Silvio traz aqui, não é? Quero dedicar esse programa a você, mamãe. Te amo, não te esqueço. Um dia nos encontraremos frente a frente novamente, mamãe. Já nos encontramos durante o sono, com certeza. Meu amigo Silvio Mariano, vai estudar, vai ler o livro aí. Para a semana, novidade, sempre com essa disposição, essa alegria sua, Silvio. Valeu, um abração.